Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais os melhores, o top 10 deste canal. E os melhores para hoje são os melhores jogos de terror. Os melhores jogos com tema de terror, mais dito assim, não são obrigados a ser terroríficos ou inspirar terror ou medo, mas são jogos que têm um tema de terror ou horror por detrás. Podem ser eles de qualquer tipo, party games, eurogames, thematic games, vai haver aqui de tudo um pouco. É isso mesmo, vamos então ver qual é o meu top 10 dos jogos com o tema de terror. E vamos já começar. E o meu número 10 é o jogo Not Alone. Este é um jogo da Geek Attitude Games, é um jogo para 2 a 7 jogadores com 10 ou mais anos de idade e dura entre 30 e 45 minutos. Este é um jogo que mistura o Alien com um party game, jogo de dedução, um jogo de bluff. Aqui vamos ser sobreviventes de um crash, de uma aterrissagem de emergência de uma nave espacial num planeta desconhecido. E depois dos sobreviventes começarem então a sair da nave, veem que não estão sozinhos, they are not alone. E existe alguma presença, um alien, na verdade são eles os alienígenas, mas uma presença neste planeta que os persegue e que os tenta caçar. Portanto, é um jogo onde vamos tentar então visitar várias zonas deste mundo, usando cartas a dizer assim, ok, eu vou visitar este sítio, e depois há um monstro, portanto é um contra muitos ou muitos contra um, que vai então tentar caçar nas várias zonas a ver se consegue apanhar os vários jogadores que tentam ir a essas zonas. Se os conseguir apanhar, eles vão começar a diminuir a sua vida, assim se possa dizer, ou então os jogadores vão conseguindo chamar as naves e sobrevivendo entretanto. Portanto, é um jogo muito divertido que sem dúvida puxa aquele aliens e aquela onde é que eu vou, tenho que fugir e vou ser apanhado, será que o aliens sabe onde é que eu estou? Portanto, este Not Alone no meu número 10. E o meu número 9 é o Zombicide, nesta versão Season 3 Rumor, mas qualquer Zombicide, pelo menos o normais. Este é um jogo da Culminagnot. Este é um jogo de 1 a 12 jogadores, pelo menos nesta edição, com 16 ou mais anos de idade e dura mais ou menos 1 hora, dependendo também das missões e do número de jogadores. Este é então um clássico temático, Ameritrash, American Style Game, de miniaturas, de fugirmos de zombies, de destruirmos zombies, portanto é um jogo de ação pura. Há muitas pessoas que dizem, e tal, só lançamento de dados. Sim, é exatamente isto que é, um lançamento de dados puro, de muita ação, muito tiro, muito fugir de zombies, fechar portas para evitar zombies, escapar de zombies, fazer missões. É um jogo divertido que, na minha opinião, merece mais atenção, ou pelo menos não tanto desprezo como é muitas vezes levado. É um jogo que a mim, durante muito tempo, divertiu-me bastante. É um jogo que chama aquele terror de virmos atrás, uma horda de zombies a vir atrás de nós, e nós temos que fugir porque não temos balas suficientes, não temos vidas suficientes para derrotar a horda infindável de zombies que vai continuar a aparecer. Temos que ter aquele senso de urgência de fazermos a missão o mais rapidamente possível, de escaparmos o mais rapidamente possível. Portanto, este Zombicide em qualquer versão, mesmo na versão moderna, nem estou a falar do Black Plague, estou a ver mesmo a falar nesta versão moderna do Zombicide. É então o meu número 9. E o meu número 8 é o Elder Sign, da Fantasy Flight Games. Este é um jogo para 1 a 8 jogadores, com 14 ou mais anos de idade, e dura entre 1 a 2 horas, dependendo do número de jogadores. Este é um jogo tipo Arkham Horror de dados, isto é, vai ter um fundo de Cthulhu Mitos, né? E vai ser um jogo de dados onde vamos ter que andar por um museu que está a ser assombrado ou está a ser invadido por seres extradimensionais
deste Cthulhu Mitos que nos vão enlouquecer ou vão nos matar eventualmente. E nós temos que tentar resolver os vários problemas e fechar os vários portais que estão a abrir e os vários problemas que estão a acontecer neste Elder Sign, neste museu. E para isso, para esses problemas e esses portais, vamos usar dados. E os dados requerem um determinado tipo e número de faces para serem resolvidos. Não é um jogo fácil, tem mitigação, mas mesmo assim continua a ser um jogo bastante aleatório, mas é um jogo divertido, na minha opinião. É um jogo para se levar na boa, que também tem aquele movimento de consegui, quando consegui lançar os dados, mas também tem muitos momentos, infelizmente, de não consigo lançar o único símbolo que necessito para resolver este problema. Portanto, é um jogo, é um sweet and sour este jogo, mas que tem um tema muito interessante e o que eu gosto bastante, este Elder Sign da Fantasy Flight Games. E o meu número 7 é o Ghost Stories. É um jogo de 1 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 1 hora. Este é um jogo da Repo e do Antoine Boza. Este é um jogo cooperativo onde vamos ser monges com poderes místicos que têm que defender uma aldeia de uma horda de mortos-vivos. Porquê? Porque basicamente nesta aldeia foi enterrado o Lorde dos monstros e ele está a levantar-se e está a chamar para si, está a atrair para si todos o tipo de espíritos malignos, todos os monstros malignos, todos os fantasmas, e nós temos que proteger esta cidade e no final derrotar o boss final. Mas é um jogo extremamente difícil. Temos que usar as nossas habilidades especiais, temos que usar as habilidades especiais da vila, porque nós vamos viajar entre as tiles e cada tile da vila possui uma habilidade ou até mais do que uma habilidade especial, e vão vindo hordas de monstros representados por cartas nas várias direções dessa vila, e nós vamos ter que andar a pular de tile em tile para irmos conseguindo derrotando estes fantasmas, estes monstros, estes espíritos malignos, até aparecer o boss que depois vamos ter que o derrotar. É um jogo extremamente difícil, também muito dependente de dados, porque vai ser um luck fest outra vez. Lançamento de dados, existem forma de mitigar os dados, mas mesmo assim continua a ser uma grande fonte de sorte. Muito interessante este Ghost Stories, muito divertido. É o meu número 7. E o meu número 6 é o Betrayal at the House on the Hill. Este é o quintessential jogo de Halloween. É um jogo da Avalon Hill, que agora é a Hasbro, e é Wizards of the Coast, são estas três. Este é um jogo onde vamos inicialmente, cooperativamente, explorar uma casa assombrada e as várias assombrações que vão surgindo, mas algo ou alguém vai começar a mudar, seja a casa, seja um membro do grupo que inicialmente estava cooperativamente a investigar esta casa assombrada, e eventualmente vai acontecer uma assombração máxima. E a casa vira e começa a caçar-nos, ou então um dos membros do grupo torna-se mau, é possuído pela casa por um demónio, por o farol, então demonstra-se que não era aquilo que era, e começa a caçar os restantes membros do grupo. Portanto, é um jogo divertido, que tem os seus problemas, tem os seus defeitos, mas também é um jogo super divertido, que se quisermos é bastante temático. Este Betrayal at the House on the Hill, muito divertido, tematicamente também muito divertido, como eu já disse, apesar dos seus erros, é muito bom. É o meu número 6, o Betrayal at the House on the Hill. E o meu número 5 é o Eldritch Horror. É um jogo de 1 a 6 jogadores, é um jogo que dura bastante, 2 a 4 horas, e é um jogo para 14 ou mais anos de idade. Este é um jogo que é um advém do Arkham Horror, de um dos primeiros, e tem o mesmo tema que o Elder Sign, que é o
Cthulhu Mitos. Portanto, neste vamos, em vez de por um museu como aquele ou a cidade de Arkham como os outros jogos, vamos viajar pelo mundo inteiro, tentando fechando portais, lutando contra monstros, encontrando mistérios, até conseguirmos fechar todos os portais ou então derrotarmos o Old One, porque vamos jogar contra vários Old Ones que têm várias formas de setup, várias formas de jogar, monstros diferentes. Então é um jogo muito divertido, também muito interessante, e sempre aquele tétrico por trás, e se for bem lido, as descrições das cartas são muito bem feitas, estão temáticas, tem aquele terror do além sempre presente, este Eldritch Horror, e também temos a pressão constante dos portais todos a abrirem e começarem a entrar, a sair monstros, a sair monstros, a sair monstros. Este é então um jogo muito divertido nesta série de Arkham Horror, que é o Eldritch Horror, um jogo muito divertido, também temático, com dados. Portanto, é este Eldritch Horror o meu número 5. E o meu número 4 é o Letters from Whitechapel, da Fantasy Flight Games. Este é um jogo para 2 a 6 jogadores, com 14 ou mais anos de idade, e dura, aqui diz 1 hora, mas não dura 1 hora. No mínimo dura 2 horas. É um jogo que eu gosto bastante, é um jogo que tem um tema bastante perturbador, claro. É o Jack the Ripper e os assassinatos do Jack the Ripper, onde uma pessoa vai ser o Jack the Ripper e os outros vão ser os polícias que os têm que apanhar. O Jack the Ripper vai ter que assassinar as prostitutas, o número de prostitutas igual àquele que aconteceu nos assassinatos de londrinos, e os restantes os polícias vão ter que apanhar. É um jogo que parece que inicialmente que o Jack the Ripper é bastante fácil, porque é um jogo de movimento escondido. O Jack the Ripper tem que se esconder, tem que viajar escondido por as ruas de Whitechapel, e os polícias têm que fazer uma rede para o capturar, tentando saber mais ou menos por onde é que ele viajou e quando é que ele foi, e tentar alargar essa rede e então fechar essa rede. Parece que é simples porque estamos escondidos, mas não. Os polícias vão estar sempre a respirar em cima de nós. Então é um jogo muito divertido, que eu gosto bastante de dedução pura, lógica, e que apesar de ser longo, não é nunca 1 hora, é muito mais, eu gosto de vez em quando de jogar, e é este Letters from Whitechapel, meu número 4. E o meu número 3, já estamos no pódio, é o Fury of Dracula. É um jogo da Fantasy Flight Games, é um jogo para 2 a 5 jogadores com 14 ou mais anos de idade, e dura de 2 a 3 horas. Pois este aqui está mais nesse âmbito, e aquele também está mais ou menos nesse âmbito. Este também é um jogo, assim como o Letters of Whitechapel, de movimento escondido por parte do Drácula. É verdade, um jogador vai ser o Drácula e os outros vão ser personagens do livro do Bram Stoker. Vai ser a Mina, vai ser a Mina Harker, vai ser o Van Helsing, vai ser vários personagens dos livros que vão tentar caçar o Drácula enquanto ele vai viajando pela Europa, tornando pessoas vampiros, alargando a sua influência por a Europa toda, até conseguir dominar a Europa. Ou então nós vamos tentar caçá-lo e derrotá-lo em combate. Então é um jogo super, super divertido. É um jogo que também parece que o Drácula inicialmente tem todas as possibilidades de vencer, porque está sempre escondido, mas uns inspectores, vamos dizer assim, inteligentes, vão conseguir chegar e vão conseguir deduzir onde é que anda o Drácula mais ou menos, e depois vão ter que, só não dá, vão ter que jogarem-se todos contra ele de uma só vez, e principalmente de dia, porque dá para mover-nos para lá. Portanto, é um jogo muito, muito bom, que é muito temático, que tem aquele saborzinho mesmo ao Bram Stoker, ao livro. É este jogo de Fury of Dracula, que eu gosto bastante, e é o meu número 3. E o meu número 2 é o jogo Abomination: The Hire of Frankenstein. Este é um jogo da Playdead Games.
É um jogo de 2 a 4 jogadores com 14 ou mais anos de idade e dura entre 1 e 2 horas. E é o único euro destes, os melhores jogos de terror. É a verdade. Sem dúvida, eu gosto, quando vem este tipo de coisas, eu gosto de tema mais do que mecanismos. Mas este incorpora muito bem os mecanismos e o tema. Aqui vamos ser cientistas loucos, assim se possa dizer, capturados, ou pelo menos vão ser ameaçados pelo monstro de Frankenstein. É verdade. E ele vai querer criar uma noiva para ele. E nós vamos então criá-lo. E para isso vamos adquirir pecados de partes de corpo e vamos juntá-las para criar então uma Frankenstein, uma noiva para o Frankenstein. É um jogo super temático onde nós vamos ter que comprar órgãos e comprar partes de corpo aos talhantes, irmos aos cemitérios, abrirmos tumbas, irmos aos locais das execuções públicas para também adquirirmos partes de corpo. Bem, é um jogo super temático, mas ao mesmo tempo é um euro de locação de trabalhadores, portanto faz as duas coisas, muito interessante, mas também é um jogo que tem que ser levado de uma forma mais leve, porque tem uma iconografia, ou tem pelo menos uma ilustrações um bocadinho já gore, que não é para toda a gente. Portanto, é um jogo que tem que se perceber ao que se vai, porque senão pode-se chocar um bocadinho com mortes, corpos em decomposição. Portanto, é um jogo muito interessante, muito temático. O meu euro está aqui em 2, é então o meu worker placement, onde nós vamos adquirir, onde vamos tentar fazer a noiva de Frankenstein com pedaços de corpos espalhados por Londres. Portanto, este é então Abomination, The Hire of Frankenstein, o meu número 2. E o meu número 1 é o Dead of Winter, que é sem dúvida, um dos jogos mais temáticos que existem. Este também é um jogo da Playdead Games, curiosamente o Abomination também é, mas é um jogo, é um jogo temático, um American Style Games de dados, de confronto, e é o que este jogo, eu vou dizer, é um jogo de 2 a 5 jogadores, 3 ou mais anos de idade e dura entre 60 a 120 minutos. E este é um jogo a que eu chamo The Walking Dead, The Board Game, porque é exatamente isso. Vamos ser sobreviventes de um apocalipse zombie que estão fechados num local. Começou a haver um inverno profundo de temperaturas super baixas que, se não tiverem cuidado, as pessoas que saem ou são comidas por zombies ou então vão morrer de frio. E nós temos uma missão, temos missões globais e missões pessoais que temos que fazer. Ao mesmo tempo temos que alimentar a colónia, vai haver vários eventos que nós também temos que evitar, porque senão vamos perder moral, temos que evitar que morram os nossos sobreviventes, senão vamos perder moral, e temos um determinado número de rondas para resolver o objetivo global final. Este é um jogo também, como eu já disse, tem objetivos pessoais e podemos jogar então uma variante que há um traidor que não quer que a colónia não consiga ir para a frente e portanto também tem o seu objetivo. É um jogo muito bom que sem dúvida tem muito tema. Tem o Crossroad Cards, onde nós vamos tirar uma carta que pode acontecer um evento, que também está muito interessante. Vamos viajar da colónia para várias zonas, tentando adquirir comida, junk, vários tipos de objetos que vamos utilizar, medicina, etc, que vamos utilizar nos nossos eventos e no nosso objetivo final. Então, e vamos constantemente tentar lidar com zombies, evitar ser mordido por zombies, matar zombies, evitar morrer de frio. Então, é um jogo super temático, um Walking Dead versão board game muito bem feito, super temático. É o meu número 1, o Dead of Winter, sem dúvida excelente. E pronto, foram estes os melhores jogos de terror, o top 10 de jogos com o tema
de terror, de horror, etc, etc. Sem dúvida, como vocês puderam ver, os jogos temáticos foram quase omnipresentes. Houve aqui um party game, houve aqui mais ou menos um party game, nem sei se posso dizer, o Not Alone não é bem um party game, é um jogo de dedução mais leve, mas não considerado um party game. Houve aqui apenas €1, portanto estes American Style Games dominaram na totalidade este top 10, o que não é muito comum. Mas sim, eu quando vem estes jogos de terror, eu gosto muito de tema, e senão não vale a pena. Um tema pasted, como infelizmente muitos euros não funciona. E o Abomination funciona muito bem, só não está acima porque eu gosto mesmo muito do Dead of Winter, porque tem o euro, é um dos euros que tem os mecanismos mais enviesados em tema que eu já vi. E pronto, foram estes o top 10, os melhores jogos de terror, e ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.